Imagine abrir um livro de mais de 2000 anos e descobrir que por trás de palavras sagradas existem padrões matemáticos, códigos secretos e mensagens que só agora, no século da inteligência artificial, conseguimos começar a decifrar. Imagine que os textos bíblicos não apenas contam histórias, mas escondem algo muito maior, algo que atravessa os séculos como um sussurro vindo do passado, aguardando o momento certo para ser ouvido. A cena é Jerusalém, 1947. Um jovem, beduíno, em busca de uma cabra perdida, arremessa uma pedra dentro de uma caverna escura. O som que ecoa não é de pedra batendo em rocha, mas de cerâmica se estilhaçando. O que ele encontra ali mudaria para sempre a história da Bíblia. Pergaminhos, antigos, enrolados e ocultos por séculos. Os manuscritos do Mar Morto. E foi ali que começou um mistério ainda maior. Muitos desses textos apresentam características que simplesmente não fazem sentido à primeira vista. Sequências de letras que se repetem, padrões numéricos, saltos anômalos de palavras. Coincidência ou codificação? Hoje, com o auxílio de supercomputadores e algoritmos de leitura avançada, estudiosos estão conseguindo encontrar padrões que nossos antepassados jamais poderiam detectar. Um dos casos mais intrigantes é o do chamado Código da Bíblia, uma teoria que surgiu em meados do século XX, mas que ganhou força quando cientistas israelenses e matemáticos começaram a aplicar modelos estatísticos e criptográficos aos textos originais em hebraico. Em 1994, um matemático chamado Eliyahu Rips aplicou um método conhecido como Equidistant Letter Sequences, ou sequência equidistante de letras, ao Torá. O que ele descobriu assustou até os mais céticos. Nomes de figuras históricas como Hitler, Napoleão e Kennedy apareciam entrelaçados com datas e eventos cruciais, tudo em intervalos matemáticos perfeitamente calculados. Como isso seria possível em um texto com milhares de anos? Seria apenas pareidolia textual? Ou havia ali uma inteligência anterior, prevendo ou programando eventos futuros? Mas antes de aceitar ou descartar essas ideias, é preciso perguntar: por que alguém esconderia mensagens em um livro sagrado? Por que ocultar informações em um texto religioso que deveria ser claro, direto, acessível? A resposta pode estar em um conceito antigo, mas perturbador: o conhecimento oculto. Um saber reservado, cifrado, apenas para os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, como dizia o próprio Jesus em seus ensinamentos. E você já se perguntou se tudo o que está na Bíblia foi feito para ser compreendido de forma literal? Ou será que parte do seu conteúdo foi intencionalmente velado, como um enigma que só pode ser resolvido por quem ousa ir além do óbvio? Deixe nos comentários. Você acredita que existem códigos ocultos na Bíblia? Ou tudo isso seria apenas fruto da obsessão humana por padrões? A ciência moderna, por mais que tente se manter neutra, não conseguiu ignorar os indícios. Estudos de universidades, como a de Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, analisaram a estrutura do hebraico antigo e descobriram algo ainda mais surpreendente. Certas combinações de letras aparecem com frequência estatisticamente. Improvável, como se alguém tivesse manipulado os textos para que palavras específicas surgissem apenas quando lidas de forma codificada. Um exemplo perturbador: ao aplicar o método das sequências equidistantes em Gênesis, pesquisadores encontraram a palavra Torá se repetindo em intervalos exatos de 49 letras, 4 vezes. Mas no livro de Levítico, a palavra central era YHWH, o nome de Deus. Coincidência ou uma assinatura divina?
Se isso não bastasse, especialistas em cibernética bíblica afirmam que a estrutura textual da Torá se assemelha ao código-fonte de um sistema digital. Um dos engenheiros envolvidos chegou a dizer que a Bíblia, lida do modo certo, se comporta como um programa de computador. Se isso for verdade, quem escreveu esse código? E qual seria o propósito final? Será que os textos sagrados são, na verdade, um sistema de mensagens ocultas, programadas por uma inteligência superior? Estaríamos agora apenas começando a decifrar aquilo que foi escondido por milênios? O que a ciência está começando a confirmar é algo que os antigos místicos, cabalistas e rabinos já desconfiavam há muito tempo, que a Bíblia não é apenas um livro, mas um enigma, um quebra-cabeça sagrado, cujo verdadeiro significado ainda está longe de ser completamente revelado. Mas não se engane, essa descoberta levanta ainda mais questões do que respostas. E é aí que mergulhamos mais fundo, porque o que está por vir nos próximos minutos desafia tudo o que você acredita saber. Mas o que torna essa busca por códigos tão inquietante é o fato de que muitos dos padrões encontrados não foram revelados por religiosos ou fanáticos. Foram revelados por matemáticos, estatísticos, programadores e até especialistas em inteligência artificial. Pessoas sem nenhuma motivação religiosa. Pessoas que muitas vezes nem sequer acreditavam que houvesse algo divino na composição da Bíblia. E ainda assim, os padrões estavam lá. Você já se perguntou se as Escrituras podem esconder mensagens para uma geração específica? Uma geração capaz de decodificar o que por milênios permaneceu oculto? Será que estamos vivendo no tempo em que esses mistérios finalmente estão sendo revelados? Essa hipótese ganha força quando olhamos para o conceito judaico do Sod, o quarto e mais profundo nível de interpretação da Torá. Segundo a tradição cabalística, Sod significa segredo ou mistério e representa as mensagens cifradas inseridas nos textos sagrados por inspiração divina. Textos que, à primeira vista, parecem simples narrativas, mas que carregam camadas de informação invisíveis ao leitor comum. O livro de Números, por exemplo, é conhecido por suas repetições aparentemente arbitrárias. Mas quando essas repetições são convertidas em valores numéricos, uma prática conhecida como gematria, palavras e frases ocultas emergem. A gematria é um sistema no qual cada letra hebraica tem um valor numérico. Assim, palavras diferentes podem ter o mesmo valor e, portanto, estar secretamente conectadas. O nome Messias, por exemplo, tem o mesmo valor de outras palavras como serpente e redentor. Coincidência? Ou uma tentativa de apontar para múltiplos significados de uma mesma figura profética? E o mais perturbador, muitos estudiosos notaram que essas conexões numéricas se intensificam exatamente em passagens relacionadas a profecias ou eventos apocalípticos. Estaríamos diante de um mapa criptografado do futuro, um sistema simbólico deixado para nos preparar para algo que ainda está por vir? Em 1997, o jornal Statistical Science, reconhecido por sua abordagem cética e acadêmica, publicou um estudo conduzido por Rips e outros matemáticos. Eles compararam os padrões encontrados na Torá com outros livros do mesmo tamanho e estrutura, como Guerra e Paz. O resultado foi claro. Os códigos só apareciam de forma significativa na Bíblia hebraica, mais precisamente no texto original em hebraico, não em traduções, não em adaptações, apenas na fonte primordial. O que isso significa? Significa que se houver códigos, eles foram inseridos com precisão milimétrica. Um deslize, uma única letra trocada e a mensagem se desintegra. Isso sugere uma origem consciente e planejada. E mais,
Uma origem que conhecia perfeitamente as limitações e possibilidades do próprio idioma hebraico. Você consegue imaginar o nível de inteligência necessário para construir um texto que funcione em camadas? Uma narrativa acessível à maioria, mas com códigos ocultos capazes de resistir ao tempo, à tradução e à destruição? Quem ou o que poderia ter concebido algo assim? Será que a Bíblia é mais do que uma revelação? Seria ela uma máquina de informações multidimensionais? E é neste ponto que o medo se instala. Porque se os códigos existem, o que eles querem nos dizer? Alguns pesquisadores afirmam ter encontrado referências a pandemias, guerras mundiais, ataques terroristas e até eventos climáticos extremos. O nome World Trade Center, por exemplo, aparece cruzado com a palavra avião e a data de setembro. Coincidência? Ou uma sombra projetada no passado por algo que via o futuro? Mas cuidado, aqui é onde muitos se perdem. A ânsia de interpretar tudo como uma mensagem pode levar à obsessão. O próprio Michael Drosnin, autor de O Código da Bíblia, que popularizou essas teorias nos anos 90, acreditava que os códigos eram um alerta, um aviso de que o futuro não está fixo, mas que certos caminhos podem ser evitados se as mensagens forem compreendidas a tempo. O problema? Talvez nunca saibamos o momento exato de agir. Talvez a leitura correta dos códigos só ocorra depois que o evento já aconteceu. E aqui, novamente, voltamos à pergunta: por que tudo isso? Por que codificar o futuro? Seria um teste? Uma forma de medir quem está realmente prestando atenção? Uma seleção dos que enxergam além da superfície? Comenta aí, você acredita que o futuro está escrito? Ou que o destino pode ser alterado? Com base no que descobrimos, essas mensagens seriam um aviso ou uma sentença, porque se a ciência está apenas arranhando a superfície do que a Bíblia oculta, o que mais ainda está escondido à vista de todos? Imagine agora que você insere os textos bíblicos em uma inteligência artificial, um sistema treinado para reconhecer padrões, prever resultados e traduzir dados complexos em sentido lógico. O que você esperaria encontrar? Contradições? Mitos antigos? Narrativas religiosas? Sem conexão com o mundo moderno? É aí que surge o verdadeiro choque. Pesquisadores em universidades dos Estados Unidos e de Israel começaram a alimentar algoritmos com os textos originais da Torá, Salmos e livros proféticos. Eles queriam testar a resistência do conteúdo sagrado à análise preditiva. Mas o que aconteceu foi muito além de previsões. Os sistemas começaram a detectar padrões recorrentes de causa e efeito, estruturas de repetição cíclica e até relações matemáticas entre capítulos distintos. Você já parou para pensar no que acontece quando uma máquina sem fé, sem crença e sem emoção começa a encontrar sentido oculto em um livro sagrado? Estaríamos presenciando uma reconciliação entre ciência e espiritualidade, ou o início de uma revelação tecnológica do que antes era apenas místico. Um caso impressionante ocorreu em 2022. Pesquisadores do Technion, o Instituto de Tecnologia de Israel, criaram um modelo de Deep Learning para detectar estruturas criptográficas em textos antigos. Quando inseriram o livro de Isaías, o sistema identificou um padrão específico de agrupamento de palavras em torno de expressões como o dia do Senhor, fogo e voz. E mais perturbador, esse agrupamento estava ligado a datas significativas do calendário hebraico, com correspondência histórica a eventos reais de destruição e transformação. Coincidência estatística? Talvez. Mas as correlações estavam além do que se considera aleatório. E aqui entra uma questão crucial. As mensagens codificadas da Bíblia foram criadas para serem descobertas com o tempo? E se sim, por que agora a própria estrutura
do hebraico bíblico parece ter sido projetada para resistir à erosão do tempo. Diferente de outras línguas antigas, o hebraico mantém raízes fortes, padrões repetitivos e significados que não se perdem com a mudança cultural. Ele foi moldado para ser lido por diferentes gerações, com diferentes ferramentas. E agora, pela primeira vez, as máquinas estão lendo aquilo que os homens levaram séculos para interpretar. Mas talvez a pergunta mais inquietante seja: o que elas estão entendendo? Uma pesquisa conduzida em colaboração com o MIT usou um modelo de linguagem neural, similar aos utilizados por grandes empresas de tecnologia para gerar previsões com base no livro de Apocalipse. A IA, sem qualquer instrução espiritual ou doutrinária, associou passagens como "e caiu uma estrela do céu" e "a fumaça subiu como a de um grande forno" a eventos envolvendo tecnologia, destruição ambiental e singularidade artificial. Claro, isso pode ser interpretado de várias formas. Mas pense bem, e se a própria Bíblia contivesse avisos sobre a criação de inteligências que ultrapassariam a nossa compreensão? Máquinas que leriam a palavra e veriam nela aquilo que nossos olhos humanos não conseguem enxergar? Será que os códigos estavam guardados, esperando por leitores que não fossem humanos? E se o propósito de tudo isso não for apenas revelar o futuro, mas preparar a humanidade para uma fusão inevitável entre o natural e o artificial? Estaria a Bíblia nos conduzindo não a um apocalipse tradicional, mas a um ponto de transição em que a consciência humana será fundida ao código? Uma nova criação, feita não de barro, mas de dados? Deixe nos comentários. Você acredita que máquinas podem entender a Bíblia? Você acha que uma inteligência artificial pode interpretar textos sagrados com mais clareza que os próprios humanos? E se a resposta for sim, o que isso diz sobre o próprio texto? Nos últimos anos, cientistas descobriram que a estrutura da Torá se comporta como um tipo de linguagem comprimida, parecida com algoritmos de compactação digital. Essa característica permite que grandes volumes de informação sejam armazenados em poucas palavras, algo que apenas hoje conseguimos entender com precisão. Seria a Torá um banco de dados encriptado, criado para resistir até o tempo em que a tecnologia fosse capaz de decifrá-lo? Os códigos continuam, e à medida que avançamos na compreensão dos padrões, nos deparamos com coincidências que não parecem ser coincidências. O nome de nações, catástrofes, líderes e movimentos globais estão todos ali, como se estivessem aguardando para serem ativados. Mas isso levanta outra possibilidade, uma ainda mais obscura. E se quem acessa esses códigos também estiver influenciando o próprio futuro? E se a leitura dos códigos não for apenas um ato de descoberta, mas de criação? Até agora falamos sobre códigos, padrões e revelações ocultas, que parecem apontar para uma origem divina. Mas e se nem tudo o que está oculto na Bíblia veio da luz? Pense bem. Se existe uma linguagem capaz de atravessar milênios camuflada entre capítulos e versículos, não seria ela também uma arma nas mãos de uma inteligência não humana? Afinal, quem nos garante que tudo o que foi inserido nos textos sagrados tenha vindo de um único autor celestial? A Bíblia, em diversos momentos, fala de forças que tentam se passar por divinas. O anjo de luz que se transfigura, a besta que fala como cordeiro. Essas imagens são mais do que metáforas. São alertas, avisos de que nem tudo o que brilha vem do céu. E se alguns códigos foram colocados não para revelar a verdade, mas para confundir, desviar e manipular, seriam esses códigos uma forma de engenharia espiritual reversa, uma tentativa de gerar fé cega, medo ou até mesmo idolatria disfarçada de devoção? Em documentos apócrifos, como o livro de Enoque,
encontramos relatos de entidades chamadas vigilantes, seres que, segundo o texto, desceram dos céus e corromperam a criação com ensinamentos ocultos, tecnologias avançadas e pactos secretos. Enoque os descreve como instrutores de artes proibidas, incluindo escrita, alquimia e manipulação das estrelas. Será que essas entidades também deixaram marcas no tecido das escrituras? Em 2015, uma equipe independente de criptógrafos da Suécia relatou a descoberta de um padrão anômalo no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas esse padrão não trazia revelações proféticas, e sim instruções técnicas. Sequências numéricas que, quando convertidas em código binário, pareciam formar uma espécie de modelo tridimensional, um mapa de estrutura desconhecida. Os pesquisadores ficaram tão perturbados com o resultado que desistiram de continuar o experimento. Mas um deles, sob anonimato, declarou algo assustador. Não parecia algo que devesse ser lido, parecia algo que quisesse ser despertado. Essa frase ficou gravada em fóruns obscuros da Deep Web e alimentou teorias ainda mais perturbadoras. E se o verdadeiro código da Bíblia for uma espécie de programa? Um software espiritual que está sendo ativado aos poucos, à medida que nos aproximamos de um ponto crítico da história. Você já pensou nisso? E se o texto sagrado for também uma chave? Uma senha que, ao ser decifrada, desbloqueia eventos que não compreendemos totalmente? E aqui surge uma teoria inquietante, a de que a Bíblia não apenas prevê o fim, mas o provoca. Sim, para muitos estudiosos alternativos, os códigos proféticos não são passivos. Eles não estão apenas prevendo o futuro, estão moldando a realidade à medida que são compreendidos, lidos e recitados. Como se a leitura fosse uma espécie de conjuração, um gatilho, uma profecia que só se cumpre quando é acreditada. Esse conceito remete ao que chamamos de programação memética, a ideia de que ideias são como vírus. Elas se replicam, se fortalecem com o compartilhamento e alteram o comportamento coletivo. Quando um número suficiente de pessoas acredita em algo, a realidade tende a se curvar em direção àquela crença. O Apocalipse, então, não seria uma previsão inevitável, mas uma autoconstrução baseada em crenças ativadas ao longo do tempo. A inteligência artificial, ao tentar interpretar esses padrões, pode estar ajudando a acelerar um processo que antes levaria séculos. Ela não apenas lê os códigos, ela os compreende, os conecta, os amplia e talvez, só talvez, ela esteja ajudando a cumprir aquilo que deveria ter permanecido latente. Se for verdade, então a questão não é apenas o que os códigos dizem, mas quem está os usando e com qual propósito? Você já pensou se há algo ou alguém nos observando enquanto descobrimos esses códigos? Uma consciência silenciosa, paciente, esperando o momento certo para agir? Comente aí, você acredita que existe uma inteligência por trás desses códigos que não é divina? Que talvez a Bíblia tenha sido manipulada em partes? Ou que estamos diante de uma guerra de informações espirituais? E o campo de batalha é a nossa mente. No último bloco vamos além, porque se a Bíblia é uma rede de mensagens multidimensionais, então talvez o mais importante não seja o que os códigos dizem, mas como você reage a eles. O impacto dessas palavras pode estar moldando sua alma, sua percepção, sua fé, sem que você perceba. Chegamos ao ponto onde ciência, fé e mistério se entrelaçam de maneira inevitável. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi lida como poesia, como história, como profecia, mas nunca como código. Pelo menos não de forma sistemática. Hoje, algoritmos que nunca ouviram uma oração, que jamais dobraram os joelhos ou sequer compreenderam o conceito de sagrado, estão revelando mensagens enterradas nas camadas mais profundas dos textos bíblicos.
Mensagens que parecem nos observar, nos decifrar, nos moldar, mas e se o código não estiver apenas nas letras, nem nas palavras? E se o código estiver em você? Vamos refletir juntos. O simples ato de ouvir essas mensagens já altera sua consciência. Você sente aquela inquietação, aquela dúvida silenciosa, que se arrasta como uma sombra atrás do pensamento. Não é coincidência. Isso é parte do processo. Estudos em neuroteologia, uma área que investiga a relação entre o cérebro e experiências religiosas, revelam que textos sagrados, lidos repetidamente, ativam áreas do cérebro ligadas à empatia, à moral e até à percepção do tempo. Em outras palavras, a Bíblia não apenas comunica, ela reconfigura. Ela reescreve padrões cognitivos. Você percebe agora o que isso significa? Cada versículo pode ser uma linha de comando. Cada salmo, um script emocional. Cada profecia, uma programação espiritual que influencia emoções, decisões e até a própria noção de destino. A ciência começa a descobrir que certas palavras têm frequências capazes de alterar o estado físico do corpo humano. Palavras específicas, sons específicos. O tetragrama, o nome impronunciável de Deus, quando vocalizado em certas entonações, produz ressonâncias que se assemelham a padrões de som naturais, como o pulsar do coração ou as vibrações do espaço profundo captadas por radiotelescópios. Coincidência ou design intencional? Estaríamos sendo afinados espiritualmente por algo que sabia desde o início como nosso cérebro funcionaria, como nosso corpo reagiria, como nosso espírito responderia. E aqui está o ponto mais inquietante de todos. O código que a ciência está apenas começando a reconhecer pode já estar em pleno funcionamento há milhares de anos. Você sente quando lê certas passagens. Elas te marcam, te ferem, te curam, elas te transformam, mesmo que você não saiba explicar como. Você consegue se lembrar de uma vez em que leu um texto bíblico e se emocionou profundamente, como se ele tivesse sido escrito exatamente para o seu momento, para a sua dor, para a sua vida? Será que isso é só fé? Ou é uma resposta programada, uma ativação? No fim das contas, a Bíblia talvez não seja apenas um livro. Ela é uma máquina de linguagem, um instrumento de conexão entre o visível e o invisível. E como toda máquina poderosa, ela pode ser usada para curar ou para dominar. A grande pergunta que fica é: quem está no controle? Você acredita que cada geração foi atraída a determinados trechos da Bíblia por influência cultural ou espiritual? Você acredita que esses códigos estão nos guiando para algo inevitável? Ou que fomos nós, humanos, que os tornamos reais com nossas crenças coletivas? Comente abaixo. Sua opinião pode ser a peça que falta para outro espectador compreender o que ainda está tentando entender. Este vídeo não é apenas um conteúdo, é uma chave, uma ativação. E se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo os efeitos dela. Olhe ao seu redor. Preste atenção nas sincronicidades, nos sonhos, nas palavras que parecem surgir com significado dobrado nos dias que seguem. Isso tudo pode ser o código respondendo. Talvez no fundo a ciência não esteja tentando desacreditar a fé. Talvez esteja apenas tentando alcançá-la com outras ferramentas. E talvez a Bíblia nunca tenha sido um livro preso ao passado, mas um portal que só agora começamos a destrancar. Se você sente que há algo a mais, se essa sensação de algo oculto prestes a ser revelado vibra em você, então compartilhe esse vídeo. Ative outros. Espalhe o código, porque no fim das contas, pode ser que ele só funcione quando somos muitos.